Hoje a gente vai explicar para vocês como a gente fez o cercamento do nosso terreno de 500 metros, quanto custou e como você pode fazer para pagar até metade do que a gente pagou aqui. Certo, então a gente vai explicar a nossa experiência, algumas dicas e alguns aprendizados também que a gente teve no meio desse processo. Então, começando, o que você precisa para iniciar o processo do cercamento do seu terreno? O seu terreno tem que estar limpo, então principalmente a área onde vai passar a cerca, se tiver alguma árvore, que foi o nosso caso, a gente teve que tirar uma árvore que estava caída aqui, então limpar o mato, tudo certinho, tem que estar limpo toda a área onde vai passar o cercamento e também o resto do seu terreno para facilitar o processo. Certo, então no nosso caso, como eu falei, foi um cercamento de arame, então para você prender os arames, você precisa do mourão. O lugar onde vai ficar esse mourão, no caso os buracos, em média, costuma ter 2,5 metros de distância entre um e outro. Então você vai ter que fazer o cálculo aí certinho do tamanho do seu terreno e quantos buracos vão ser necessários. Então você vê aí quantos metros tem entre cada lateral do seu terreno e conta 2,5 metros de distanciamento. Essa é uma média, tá? Então, no nosso caso, foram 32 furos no total, porque a gente pegou, né, calculou a distância, né, que a gente teria, que são 22 metros de cada lado, calculou essa distância para os buracos, então no total a gente teve esse 32 furos. Como que faz esse buraco, né? Como que faz o furo? Como é que tira essa terra dali? Como é que é o processo? Então, são duas maneiras, né, que dá pra você fazer. Com uma ferramenta, que a gente vai colocar aí na tela pra vocês verem como é que é. Ou com uma máquina, né, que faz os furos. Só que essa questão da máquina é mais pra áreas industriais, né? Então, são terrenos maiores, buracos maiores, onde vai entrar toda uma estrutura. No caso, se você tiver um terreno que seja pra moradia, uma coisa menor, não tem necessidade. Você pode fazer com a ferramenta mesmo. O que entra em questão é você que vai fazer ou outra pessoa. No nosso caso, a gente terceirizou esse serviço. Então, passadas as informações, a gente acertou tudo para fazer os buracos. Qual que tem que ser essa profundidade? Então, até onde tem que furar. Aqui, no nosso caso, para o tamanho dos mourões que a gente comprou, então depois eu explico um pouco mais sobre essa parte dos mourões, mas enfim, no nosso caso, a gente fez um furo de 70 centímetros. Então, é isso. Você calcula quantos furos vão ter que ter. E no nosso caso, né, a média aí foi de 60 a 70 centímetros de profundidade do buraco. Agora, sobre essa questão do furo, tem uma coisa que vocês têm que se atentar um pouquinho antes de começar essa etapa, que é o mourão já tem que estar comprado antes de você iniciar a etapa do furo. Por quê? Não é bom, não é seguro você ficar com tantos furos abertos em um terreno onde provavelmente vão estar circulando pessoas, né? Se você estiver tendo ajudas aí na obra, ou até você mesmo estiver passando ali perto, mas também como gado, outros animais que circulam aqui em áreas rurais, né? Então não é seguro você ficar com esse tanto de buraco de 60 centímetros aberto por tanto tempo. Então não tem como, além do que, né, também, dependendo de quanto tempo você for esperar para comprar um mourão, pode acabar fechando, né? Então já estejam com o mourão comprado, como eu vou explicar para vocês agora como escolher o mourão, mas já esteja com ele comprado quando você for abrir esses buracos, ou pelo menos engatilhada a compra, tipo, vai entregar tal dia. Então esteja com esse caminho meio andado aí, tá? Então agora vamos pro mourão e em como escolher ele. Existem 3 tipos principais de mourão, que são os mais conhecidos. O roliço, que é o nosso caso, que é a madeira inteira, né? O meia-lua, que é a metade da madeira, então fica literalmente no formato de meia-lua. E a ripa, que são essas sobras, geralmente de madeira, retalho de madeira, que é o mais fininho e provavelmente também, de acordo com o tamanho, vocês vão ver na pesquisa de vocês aí, onde comprar, vocês vão ver que o preço também vai diminuindo. Então, no final, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os custos. Mas é isso, tem esses 3 tipos principais. Qual desses 3 tipos escolher? No nosso caso, a gente escolheu o mourão roliço, que é a madeira inteira, né, a peça inteira da madeira. Ele tem mais qualidade, né, então a gente quis optar por uma madeira que fosse mais duradoura, que a gente conseguisse que não precisasse tanta manutenção ao longo dos anos, assim, que a gente conseguisse levar por mais tempo. Então, a nossa escolha foi baseada nisso. Óbvio que acaba precisando de um pouco mais de investimento. Então, aí, nesse caso, a gente optou por estar fazendo esse investimento um pouquinho melhor no tamanho do mourão.
Então vai chegar esse mourão para você. Se ele já não vier descascado, você tem que descascar, que foi o nosso caso. Então você vai ter aí as suas peças de mourão descascado já. O que você faz? De só colocar no buraco? Ainda não, ainda tem mais uma etapa. Então o que você tem que fazer? Pensa que essa madeira ela vai ficar em contato com a terra que tem umidade e também com chuva por bastante tempo, né? A gente espera que a sua cerca seja duradoura e que fique por bastante tempo aí sem exigir tanta manutenção. Então, se você deixar a sola ali em contato com a terra, principalmente essa parte de baixo, que é o que vai ser afundado, pode enfraquecer, apodrecer a madeira. Então, antes de você colocar essa madeira na terra, você precisa passar óleo queimado. Esse óleo, ele vai ajudar a proteger, ele vai fazer uma camada de proteção ali na madeira. Aí, depois que você fez esse tratamento na madeira, chegou a hora, finalmente, de colocar o mourão nos buracos que estão feitos aí no terreno. Então, como é que é feita essa etapa? Você coloca o mourão no buraco e você precisa pegar um pouco daquela terra que tiver tirada ali em volta e pressionar para deixar mais firme mesmo, né? Então, você coloca, pressiona e já nivela o mourão, para que no final você tenha toda a sua cerca mais ou menos ali as madeiras na mesma altura. Então, essa é a etapa de colocar e nivelar o mourão que você comprou e já preparou e tratou. Agora chegou a hora finalmente de passar a cerca. Então o que você precisa? Você precisa comprar o arame e precisa dos pininhos para prender o arame no mourão. Quanto comprar dessa cerca? No nosso caso aqui, como a gente já falou, é um terreno de 500 metros. Então ele é um quadrado bem certinho. Então a gente tem 22 por 22 por 22 por 22. Então o nosso cálculo foi esse. Se a gente fosse dar uma volta de arame no terreno inteiro, a gente compraria aí 88 metros de arame. Só que não é só uma volta que precisa, né? O que é indicado geralmente é no mínimo 3 voltas para não passar gado, não passar nenhum animal. Só que a gente quis fazer algo realmente bem firme, bem certinho, duradouro. Então a gente deu 5 voltas de arame. Você faz aí o cálculo certinho do seu terreno, qual que é a área, quanto que precisa para dar uma volta, ver quantas voltas você quer dar, faz a somatória tudo certinho. No nosso caso, a gente comprou 500 metros de arame. Então a gente comprou um rolo, na internet você encontra rolos de 100 metros, 250 e 500 metros, né? Na internet, ou em lojas de ferramenta também, enfim. Resumindo então a conta, no nosso caso a gente tinha 88 metros lineares, a gente queria dar 5 voltas de arame, então 5 vezes 88 ia dar aí 440 metros. Então o que a gente optou foi já comprar o rolo de 500 metros e foi o suficiente aqui para dar essas 5 voltas, que é o que a gente queria mesmo. Aí vem a parte de esticar o arame, que é realmente só você passando arame, coloca ali o pininho, passa o arame e vai fazendo isso até completar a quantidade de voltas que você escolheu. E é isso, agora o Gabriel vai vir para falar um pouquinho para vocês dos custos, dicas de como economizar nesse processo e mais algumas questões aí da nossa experiência fazendo a nossa cerca. E é isso aí, fique com ele agora explicando mais um pouquinho para vocês. Bom pessoal, é o seguinte, sem mais enrolação, bora para a parte que vocês querem saber, que é realmente quanto que custou toda essa brincadeira aqui, fazer todo o cercamento aqui do nosso terreno e as dicas, né, de como você pode gastar bem menos do que a gente gastou. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos aos preços que foram gastos nessa empreitada. Bom, começando pela lista de materiais, como a gente comentou, a gente utilizou mourões roliços de mais ou menos uns 12 centímetros de diâmetro. E eram belos mourões, não eram dos mais baratos, a gente optou por ter uma qualidade melhor nos mourões, então pagamos um pouco mais caro. E no nosso caso a gente pagou R$20 em cada mourão. Como a gente pegou 30 mourões, no total deu R$600 de mourão. E teve também os R$50 de frete dos mourões para trazer aqui para o terreno. Aí teve também o arame com os grampos, né? Porque além do rolo de arame farpado, você precisa dos grampinhos para grudar o arame e deixar ele esticado. O arame de 500 metros mais os grampos deu R$450. Bom, e esses foram os gastos com materiais. Porém, né, não é só comprar o material, a gente precisa fazer todo o serviço de mão de obra. No nosso caso, a gente terceirizou esse serviço e no caso a gente pagou R$700 para fazer o que exatamente? Para fazer a mão de obra de fazer todos os buracos, ou seja, mais de 30 buracos de 60, 70 centímetros aproximadamente, descascar os mourões, que eles vieram
com casca, eles não vieram do jeito que eles estão aqui, eles vieram todos com a casca natural, então teve que tirar, descascar cada um dos mourões, aí passar o óleo queimado, assentar os mourões e passar o arame. Todo esse serviço, todas essas etapas estão inclusos no valor de R$700, ou seja, no total, se a gente somar tanto a mão de obra quanto os valores com materiais, dá R$1.800, que foi o valor que a gente pagou total para cercar esse terreno aqui. Um terreno de 500 metros quadrados e é isso aí, esse foi o valor que a gente pagou. E agora vou dar uma dica de como você pode fazer para gastar metade do valor que eu gastei, proporcionalmente, né, na sua obra, e assim economizar bem mais. Se você não tiver tanto dinheiro ou quiser realmente optar por um custo-benefício menor, você pode optar por fazer o quê? Bom, aqui eu dei a lista de materiais e da mão de obra. E como vocês podem ver, um valor que pesa nesses R$1.800 é a mão de obra, que pode ser que seja relativamente barata aqui o preço que eu paguei, porém ainda são R$700. E uma coisa que você pode fazer, sem dúvida nenhuma, é eliminar essa mão de obra fazendo você mesmo, o que não vai ser nem um pouco fácil, nem um pouco simples. Sugiro que, se você for fazer com as suas próprias mãos, que você estude bastante, veja bastante vídeos para tentar minimizar a quantidade de erros possíveis. Mas você pode tranquilamente fazer o buraco, vai ser um trabalho, mas se você emprestar a ferramenta, você pode fazer os buracos, pode chamar alguém para te ajudar, alguém para ir revezando com você, para não cansar tanto, mas dá sim para você fazer o buraco, dá para descascar o mourão, dá para passar o óleo, isso tudo você consegue fazer, só realmente vai exigir um pouco de mão de obra da sua parte, mas é possível sim eliminar essa mão de obra. No nosso caso, a gente optou por pagar, a gente achou que valeria a pena, a gente acreditava que sim, a gente poderia fazer, porém, no nosso caso, a gente optou por essa decisão e não nos arrependemos, porque a gente acabou utilizando esse tempo que a gente gastaria nisso com outras obras, com outros projetos, e no final valeu a pena pra gente. Mas você pode eliminar a mão de obra se você colocar as mãos na massa e fazer o serviço você mesmo. E outra maneira de você economizar nesse processo seria você economizar tanto no arame quanto nos mourões. Por quê? Como eu disse aqui, a gente optou por um mourão um pouco melhor, de mais qualidade, mas você pode tranquilamente comprar ripas, ou pode comprar mourão de meia lua, enfim, existem opções mais baratas. A gente achou uma opção de R$15 cada mourão, que era um mourão de meia lua, porém a gente optou por pagar um pouco mais caro, ou seja, daria, por exemplo, para você pegar o de meia lua, que seria R$15 a unidade, ou seja, você economizaria mais R$150, de R$600 de mourão no nosso caso, cairia para 450, já é uma economia também. E por fim, você pode comprar menos arame. Você pode optar por colocar menos arame na sua cerca, né? No nosso caso, a gente colocou 5 linhas lineares para deixar bem reforçado, para não ter realmente risco de entrar gado, entrar animais aqui. Então, você pode optar por colocar 2 ou 3 fios ao invés de 5, o que já economizaria metade do arame. Você não precisaria pagar R$450 de arame, você já poderia pagar R$350, R$300 em 250 metros, o que também economizaria. Ou seja, se você optar por fazer você mesmo e economizar um pouco nesses mourões, vocês fazendo a conta, daria mais ou menos 450 do mourão, mais 350 do arame farpado. Você gastaria então R$450 com 30 mourões, comprando um pouco mais econômico, e não gastaria 450 de arame, você gastaria 350, ou seja, uns R$100 de economia. Se você elimina a parte de mão de obra, você vê que isso daria em torno de R$800, o que é R$1.000 a menos do que a gente gastou, por exemplo. Mas é isso aí, é uma maneira de você enxergar as coisas. Se você estiver disposto ou não tiver tanto recurso, você pode optar por tentar fazer você mesmo e economizar nesse ponto também. Então é basicamente isso, esses foram os valores que a gente gastou, a lista de materiais e quanto você pode pagar mais ou menos no seu caso, só realmente adaptar aí para o tamanho do seu terreno, do seu projeto. E é isso, espero aí que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham absorvido esse conteúdo, a nossa experiência e como que a gente fez. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.